E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando que vocês podem comprar o livro pelo link na descrição, sai o mesmo preço para vocês, mas vocês ajudam o canal com isso, então cliquem lá. Bem, no vídeo de hoje, dando prosseguimento aí aos estudos que a gente está fazendo sobre Aristóteles, eu vou falar um pouquinho sobre a lógica aristotélica, como o Reale expõe aqui. Desde já, eu quero deixar bem claro que não é um grande vídeo explicando todos os conceitos da lógica e tudo mais. A ideia é definir os conceitos gerais, mostrar como é que funciona e não adentrar muito nos processos e como fazer as coisas, né? Não é uma aula de lógica. É basicamente uma aula falando de maneira geral sobre a lógica aristotélica, que foi a primeira forma de lógica que apareceu, né? Foi no Aristóteles que apareceram os primeiros princípios da lógica e os primeiros métodos da lógica. Então é muito importante que a gente estude, mas eu não vou adentrar a fundo em cada uma das noções, apesar de eu espero dar uma noção bem geral para vocês. Bom, para começar, é importante que a gente entenda que o Aristóteles ele não coloca a lógica dentro do conjunto das ciências. Lembrem-se de que falamos das ciências teoréticas, das práticas, e, bom, ela não se enquadra em nenhuma dessas. Também não é um terceiro tipo. Na verdade, não se enquadra simplesmente na ideia de ciência para Aristóteles. Segundo Reale aqui, a lógica mostra como procede o pensamento quando pensa, qual é a estrutura do raciocínio, quais são os seus elementos, como é possível apresentar demonstrações, que tipos e modos de demonstração existem e se é possível fornecer demonstrações e quando. Então, é algo que transcende as ciências, que está, de certa forma, por trás dela. Então, a lógica é algo que, num certo sentido, transcende as ciências no sentido de dar aqueles esquemas gerais que todas as ciências vão supor. Sempre que você for analisar um objeto, e a gente vai falar um pouco melhor disso depois, você vai, de alguma forma, supor esses princípios da lógica, porque você vai sempre, independente de qual for o objeto do seu pensamento, que vai definir a ciência que você está operando, independente dele, você vai sempre estar usando desses processos. Então, você meio que não tem como fugir desses princípios e desses esquemas que o Aristóteles descobriu. Inclusive, o Reale até comenta aqui que o termo órganon, em grego, significa exatamente instrumento, de onde vem órgão, os órgãos do nosso sentido, e os órgãos de uma instituição. E órganon é um nome que é atribuído exatamente ao conjunto de escritos lógicos do Aristóteles. Então, é como se a lógica fosse um instrumento do nosso pensamento. Então, estou pensando nisso, estou pensando naquilo, estou raciocinando, melhor dizendo, sobre isso, sobre aquilo, beleza, mas sempre segundo esses ditames da lógica. E ele também comenta que o termo lógica não foi usado por Aristóteles, foi um termo colocado posteriormente, quando foram dados os nomes dos livros de Aristóteles. Ele comenta aqui também que o termo lógica não foi usado pelo Aristóteles e que o Estagirita, o Aristóteles, ele se referia à lógica como analítica. Ele chamava a lógica, o que a gente entende hoje por lógica, chamava de analítica. Bom, sobre o que seja a lógica é basicamente isso. E agora o Reale vai colocar a pergunta, então, já entrando nos componentes da lógica e do funcionamento dela. Bem, quais são os elementos da lógica? Quais são aquelas unidades básicas com as quais a lógica trabalha? E o Reale vai dizer aqui que são exatamente as categorias, que a gente já viu no vídeo da metafísica, sobre a metafísica do Aristóteles, em que ele diz que o ser pode se dar de vários modos, mas um deles é o das categorias, e dentro desse modo mais geral, digamos assim, de categoria, o ser pode se dar de 10 modos. Substância, relação, qualidade, quantidade, etc, etc. E são exatamente essas categorias que vão ser os elementos básicos com que a gente vai trabalhar para poder fazer lógica. É em cima desses elementos que a gente vai trabalhar. Ele vai até colocar o seguinte aqui, das coisas ditas sem nenhuma conexão, a gente vai explicar o que é essa conexão depois, mas das coisas ditas sem conexão, cada qual significa a substância, ou a quantidade, ou a qualidade, a relação, o onde, o quando, o estar em uma posição, o ter, o fazer ou sofrer. Então são as categorias. Do ponto de vista metafísico, as categorias representam os significados fundamentais do ser. E do ponto de vista lógico, elas devem ser, consequentemente, os gêneros supremos aos quais deve se reportar qualquer termo da proposição. Tá, e como assim as categorias são os gêneros supremos do ser? Eu provavelmente já toquei nesse assunto algumas outras vezes aqui, mas, por exemplo, eu tenho essa escaleta aqui, ó. É uma escaleta, vocês podem perceber muito bem. Ela tem vários atributos. Já vimos na aula de metafísica que
ela é uma substância que tem vários acidentes, né, que tem várias outras categorias que estão como que apoiadas, sustentadas por essa substância. Bom, a gente pode pegar qualquer característica disso daqui. Por exemplo, esse azul aqui. O que é o azul? O azul, ele é uma cor. E uma cor, ela é uma qualidade. Se a gente pegar esse elemento da cor e a gente tentar reduzir ao máximo, né, acender sempre no gênero, ver o que é mais abrangente no qual ela está inserido, ela vai se reduzir no final a uma qualidade. Mesma coisa, para ficar no exemplo da qualidade. Isso aqui tem cheiro de plástico. E, bom, por ter cheiro de plástico, eu posso reduzir o cheiro de plástico aos cheiros, e daí eu posso reduzir os cheiros a uma qualidade também. Sempre indo cada vez mais geral. Então a gente vê que tanto o cheiro como a cor são qualidades. Aí a qualidade é o teto dessa abstração que a gente faz, né? Dessa subida que a gente faz. Então, os sabores, os cheiros, a textura, tudo isso está contido dentro da ideia de qualidade. Então, a qualidade é como que o teto no qual a gente pode bater. E isso vale para outras categorias também. Eu digo que isso aqui está nessa posição, na minha mão. Nessa posição é um lugar, né? Existem vários outros lugares. Então, um lugar é um gênero que contém várias espécies também. Então, nesse sentido, a gente consegue reduzir a posição disso aqui, reduzir esse elemento, né, digamos assim, desse ente, a um lugar. E isso vale para tudo que tem aqui. Do ponto de vista da substância, para dar um outro exemplo, isso aqui é uma escaleta. Né, a substância aí que tem uma correspondência com a forma, com a essência. Né? Então isso aqui é uma escaleta. A escaleta está contida dentro dos instrumentos de sopro. Né? Por mais que pareça um piano, tem um soprador aqui. Ó. Então ela é um instrumento de sopro. Então a espécie de escaletas está contida no gênero de instrumentos de sopro. E assim a gente pode ir subindo. Os instrumentos de sopro estão contidos dentro do gênero dos instrumentos. E assim a gente pode subindo, até chegar à ideia de substância, propriamente dita. Então a substância, nesse sentido, também é um teto, também é um gênero supremo. Então, seguindo esse raciocínio, tudo aquilo que faz parte de um objeto, ou todos os objetos, podem ser reduzidos, em última instância, a qualquer um desses gêneros. Então, são 10, né? Como eu falei, são as 10 substâncias do Aristóteles. E essa é a função lógica que eles têm. E aí o Reale dá um exemplo muito interessante disso, só que dentro de uma frase. Ele vai falar o seguinte, ó. Tomemos a formulação Sócrates corre e vamos decompô-la. Obteremos Sócrates e corre. Sócrates entra na categoria de substância e corre entra na categoria do fazer, da ação. Então há uma substância Sócrates e essa substância Sócrates, ela corre. E ele dá um exemplo um pouco mais complexo até. Sócrates está agora no Liceu. Sócrates está agora no Liceu. No Liceu será redutível à categoria do onde, ao passo que agora será redutível à categoria do quando. E Sócrates será redutível à categoria da substância e assim por diante. Então todos os elementos de uma frase, todos os objetos aos quais a gente se refere na realidade, podem ser reduzidos a alguma dessas categorias e são essas categorias que a gente vai usar para poder fazer nossas proposições, nossos juízos, dos quais a gente vai falar daqui a pouco. Em termos de proposição, percebam que, a princípio, a substância ela vai tender a ser sempre o sujeito da frase e as outras categorias tenderão a ser sempre predicados. Claro que você pode falar, o feio é um adjetivo, né? Você precisa de algo feio. Feio é um acidente. Mas você pode dizer, o feio fez tal coisa. Mas aí você ainda assim está supondo uma substância de algo que é feio. Você só não está tornando isso explícito. Então, a princípio, você tem essa relação bem direta. Né? A substância é o sujeito e o predicado, né? O que se diz do sujeito, são exatamente as outras categorias. E todas as vezes em que essa regra parecer que não está funcionando, é porque, na verdade, tem isso subentendido ali. Né? Então, o feio faz tal coisa. Não, é um homem que é feio e faz tal coisa. Então a gente tem esse esquema aí. Então percebam que em lógica a gente está sempre associando um elemento ao outro. A gente vai falar disso um pouco depois. O que faz com que a gente entenda, o Reale coloca muito bem isso aqui, que a verdade ou falsidade de alguma coisa não está nunca nos termos tomados singularmente, mas somente no juízo que os conecta e na formulação que expressa tal conexão. Então eu não posso dizer, Sócrates, isso é verdadeiro ou é falso? Isso não é nada.
assim, em questão de juízo de verdade ou não. Sócrates é Sócrates. Se eu digo feio, feio também não tem como eu dizer que é falso ou é verdadeiro. Agora, se eu digo que Sócrates é feio, se eu junto essas coisas, eu posso passar a dizer que existe ali uma verdade ou uma falsidade. Se Sócrates for feio ou Sócrates não for feio. A gente vai entrar nesse detalhe depois. Mas só para vocês entenderem que, nesse contexto das categorias, não existe, essa categoria é falsa, esse ente é falso. Não. É falso ou não é falso quando você junta duas coisas. E aí ele entra na questão das definições. O Aristóteles vai dizer que a definição de alguma coisa se dá quando você estabelece qual é o gênero próximo daquela coisa e a diferença específica daquele ente. Então, o gênero próximo e a diferença específica. O exemplo mais clássico que a gente pode colocar aqui é o homem como animal racional. Então, o gênero próximo do homem é o animal, o homem é um animal, e a diferença específica dele é ser racional, é o que o difere dos outros membros desse gênero, que é o gênero dos animais. Então, o homem deve ser definido então como um animal racional. Se eu digo, por exemplo, que a escaleta ela é um instrumento de sopro que possui um teclado, é o único que eu conheço, um instrumento de sopro que possui um teclado. Então, nesse sentido, é uma boa definição para a escaleta. Porque eu coloco ela dentro do grupo dos instrumentos de sopro e a separo daquele grupo por uma diferença específica, por uma espécie, que é o fato dela ser similar a um teclado, dela ter um teclado por onde passa o som, enfim. E com base nesse raciocínio, a gente consegue concluir que não é possível que você defina as categorias, porque as categorias são gêneros supremos. Para você definir alguma coisa, você precisa do gênero próximo e da diferença específica. Quando você está falando do gênero máximo, ao qual você pode recorrer para explicar outras coisas, essas coisas em si, essas coisas que estão no topo, os gêneros supremos, que são as categorias, elas em si não podem ser definidas, porque elas não estão contidas dentro de um ou outro gênero, exatamente porque são os gêneros supremos por definição, e elas também não possuem uma diferença específica, porque não tem nada acima delas, é a mesma lógica do gênero. Então, de todo modo, você fica sem conseguir dar uma definição para as categorias. E do mesmo jeito que a categoria, estando no grau mais elevado, não pode ser definida, o indivíduo que está no grau mais baixo também não pode ser definido. O indivíduo tem infinitas particularidades. A gente pode definir a espécie daquele indivíduo. Eu posso dizer que o Aldrin é um ser humano, e um ser humano é um animal racional. Isso eu posso dizer. Eu posso inserir o indivíduo dentro de uma espécie e definir essa espécie. Agora, o que eu não posso fazer é achar uma definição de Aldrin. Isso eu não consigo achar. Do indivíduo não existe esse tipo de compreensão, mas existe a percepção do indivíduo. O indivíduo pode ser percebido. E uma última coisinha que ele fala a respeito das definições é o seguinte: a gente não pode dizer que uma definição é verdadeira ou é falsa. A gente deve dizer que ela é válida ou inválida. Ele comenta aqui: uma definição pode ser válida ou inválida, mas nunca verdadeira ou falsa, porque verdadeiro e falso implicam sempre união ou separação de conceitos, e isso só acontece no juízo e na formulação da proposição, como eu adiantei antes, e agora a gente vai aprofundar nisso. Quando unimos os termos entre si, afirmando ou negando algo de alguma outra coisa, então temos o juízo. O juízo, portanto, é o ato com que afirmamos ou negamos um conceito em relação ao outro conceito. Então, como eu disse anteriormente, Sócrates feio. Como eu relaciono Sócrates e feio? Pode ser de uma maneira verdadeira ou falsa. Temos o verdadeiro, quando com o juízo conjugamos aquilo que realmente é conjugado na realidade, ou separa o que é realmente separado na realidade. Já o falso, temos quando, ao contrário, com o juízo, nós conjugamos aquilo que não é conjugado de verdade, ou separamos aquilo que na verdade é conjugado. Então, você pode aproximar ou separar conceitos. Você pode dizer que x é y, que S é P, para ficar na lógica de sujeito predicado. S é P, S não é P. Você pode dizer isso. É verdadeiro quando você diz uma dessas coisas, quando você diz que S é P, S realmente for P, efetivamente for P na realidade. Ou quando você diz que S não é P, e na realidade S de fato não é P. E a falsidade é exatamente o contrário.
Você diz que está junto a SP quando na realidade está separado, e você diz que está separado quando na realidade está junto. E aí existem algumas classificações para esses juízos e para essas proposições, né, que juntam e que separam conceitos. Isso pode se dar de várias formas. A gente pode dividi-los em juízos afirmativos e negativos, como eu acabei de fazer, em universais, singulares e particulares. Então, um juízo universal é todo S é P, um juízo particular seria algum S é P, né, me referindo a apenas algum ou alguns. E segundo, a modalidade. Ele vai dizer aqui que a gente pode modalmente criar uma proposição, expressar um juízo por uma mera asserção, no sentido de S é P, beleza? Mas a gente pode dizer também que S pode ser P, como a gente também pode dizer que S necessariamente é P. Há uma mudança de modo aí. E eu não vou detalhar cada um desses pormenores aqui. Aqui eu só estou jogando as noções para vocês captarem como a coisa funciona, mas eu pretendo fazer alguns vídeos só sobre isso. Talvez lançar um curso de lógica aqui, seguindo algum material consagrado. Eu estou estudando essa possibilidade ainda. E agora ele vai falar do tão famoso silogismo. Né? O que é um silogismo? O Reale vai dizer o seguinte: em um raciocínio perfeito deve haver 3 proposições, das quais 2 funcionam como antecedentes, sendo assim chamadas de premissas, e a terceira é consequente, isto é, a conclusão que brota das premissas. Então a gente parte de 2 proposições, de 2 juízos, e infere um terceiro. No silogismo sempre estão em jogo 3 termos, dos quais um funciona como dobradiça que une os outros 2. E aí ele vai dar aquele exemplo clássico. Se todos os homens são mortais, e se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Percebam que na primeira premissa a gente está relacionando homens com mortais, na segunda Sócrates com homem, e na terceira a gente acaba relacionando Sócrates com mortais. Então a gente tem esse termo que some, né, na conclusão, que é o termo homens, ele é o termo médio, é o que a gente chama de termo médio. Ele serve para fazer essa ligação entre uma premissa e outra. Né? A primeira relaciona homens com mortais, a segunda Sócrates com homens. A gente junta essas duas e come o termo médio. E aí na conclusão fica Sócrates é mortal. A primeira das proposições do silogismo chama-se premissa maior, a segunda premissa menor e a terceira conclusão. Os 2 termos que são unidos na conclusão se chamam o primeiro menor e o segundo maior. Então o sujeito da conclusão, que vai estar em algum lugar das premissas, será o termo menor. E o predicado da conclusão será o termo maior. E aí as premissas menor e maior serão definidas na medida em que o termo menor vai estar na premissa menor e o termo maior vai estar na premissa maior. Isso aí o Aristóteles vai chamar de silogismo ou de raciocínio mesmo, porque é exatamente dessa maneira que a gente raciocina. Se a gente diz Sócrates é feio, a gente não está raciocinando, a gente só está juntando 2 coisas. Mas o raciocínio, ele passa a vir quando a gente passa não de um conceito para o outro, mas de uma proposição a outra, de um juízo ao outro. Você vê, a gente de 2 juízos antecedentes, a gente concluiu um terceiro. Esse exemplo do Sócrates é famosíssimo. E através dele a gente consegue ver que a gente está raciocinando. A gente está trabalhando a nossa cabeça em cima daquilo para chegar a uma informação que a gente não tinha antes. E o silogismo, percebam, ele está articulando elementos das premissas com elementos de outras premissas, sem se preocupar com a veracidade daquelas premissas. Ele está apenas supondo aquelas premissas e derivando uma conclusão a partir delas. Ele não está preocupado com a veracidade das premissas, e sim com a validade do argumento. Se você está procedendo de uma maneira legítima, de uma premissa para outra, para a conclusão. Então, existe um procedimento aí que é muito mais formal do que propriamente material, no sentido de você verificar se aquilo é verdadeiro ou não. A questão é ver se aquilo é válido ou não, se aquela estrutura se segue e se aquilo é logicamente coerente. Mas terá um tipo de silogismo, que é o chamado silogismo científico, que ele vai se diferenciar do silogismo em geral, precisamente porque, além da correção formal da inferência, também diz respeito ao valor de verdades das premissas. Então, o silogismo científico ele vai estar preocupado com ver se as premissas são verdadeiras. Ou melhor, com partir de premissas que são realmente verdadeiras. Mas como nós conhecemos essas premissas que são realmente verdadeiras? Certamente não é por
um processo de silogismo, senão a gente faria uma regressão ao infinito. A gente precisa de uma fonte, digamos assim, segura de onde tirar essas premissas. E o Aristóteles, vai dar duas aqui, que é a indução e a intuição. A indução é o procedimento pelo qual o particular se extrai do universal. Então eu vejo vários gatos na minha vida, e de tanto ver o gato, vários gatos diferentes, eu fiz uma abstração daquela forma, daquela essência, e agora eu sei o que é um gato. Então, de tanto ver gatos, eu aprendi literalmente dali o que é um gato. Então, de vários particulares, a gente extrai o universal com o qual a gente pode trabalhar. E falando agora da intuição, é a captação pura dos princípios primeiros por parte do intelecto. Então, o intelecto, ele capta alguns princípios que são basilares para a realidade, já quando ele observa a realidade. Talvez ele não tenha isso claro na cabeça dele formulado ainda, o ser humano não formula isso automaticamente, mas ele capta aquilo e ele opera segundo aquilo dali. E quais são esses princípios que são tão evidentes assim, que formam uma base segura o suficiente para a gente poder desenvolver um raciocínio científico em cima dele? O Reale vai dizer aqui que cada ciência assume premissas e princípios próprios, isto é, premissas e princípios que só a ela são peculiares. E isso vai depender, obviamente, do objeto que a gente estiver estudando. Então, a biologia vai ter as suas premissas que vão ser dadas pelo objeto que ela está estudando, a matemática também, e assim por diante. Toda ciência, vai dizer o Reale aqui, assume a existência do âmbito, ou melhor, em termos lógicos, a existência do sujeito em torno do qual verterão todas as suas determinações. Que o Aristóteles chama isso de gênero-sujeito, que é o objeto da ciência. É aquilo que ela estuda e, a partir dali, ela tira os seus princípios para poder estudar aquele fenômeno, aquela área da realidade. E aí, em segundo lugar, cada ciência trata de definir o significado de uma série de termos que lhe pertencem. Então, dá as definições. E aí, em terceiro lugar, para poder fazer isso, as ciências devem usar de certos axiomas, ou seja, de proposições verdadeiras de verdade intuitiva, e são esses os princípios pelos quais acontece a demonstração. Então, primeiramente, você assume a existência daquele objeto, com toda a sua complexidade. Depois disso, você traça definições a respeito daquilo que você está vendo ali, e a partir dali você pode extrair axiomas, que são aquelas proposições, aquelas certezas basilares, em cima das quais você aí sim pode desenvolver o silogismo científico. E ele vai falar aqui que existem alguns princípios que você extrai do objeto, que são próprios de cada ciência, dependendo do objeto. Então, um ser vivo vai ter certos princípios que um triângulo retângulo não tem. Aí você vai ter princípios diferentes para a matemática e para a biologia. Mas existem alguns princípios, alguns axiomas que você pode extrair que independem da ciência da qual você está falando. E aí esses são aqueles 3 princípios básicos que todo mundo conhece. É o princípio de identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio de identidade diz que, basicamente, que A é igual a A. Que alguma coisa sempre é idêntica a ela mesma. O princípio de não contradição vai dizer que nada pode ser e não ser simultaneamente sobre o mesmo aspecto. Então, eu não posso dizer que isso é um livro, não é um livro ao mesmo tempo, a não ser que eu altere a questão aí do tempo, por isso que é sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Então, isso aqui é um livro, daqui a pouco pode não ser mais, eu posso triturar e transformar em folhas de papel ou avulsas. Então, existe esse princípio da não contradição também. E também o princípio do terceiro excluído, que afirma que entre 2 contraditórios você não pode assumir nenhum intermediário. E aí o Reale comenta que esses princípios, que são chamados transcendentais porque transcendem cada uma das ciências, são condições incondicionadas de toda a demonstração. E, obviamente, são indemonstráveis, porque toda forma de demonstração pressupõe esses princípios. Então, você vai demonstrar alguma coisa, você já está pressupondo que uma coisa não pode ser diferente dela mesma. Então, existe... você, ainda que inconscientemente, sempre está partindo desses princípios. E, portanto, eles não podem nem ser questionados sequer. Bom, outro modo de silogismo que o Reale vai comentar aqui é o silogismo dialético. Quando, ao invés de verdadeiras, as premissas são simplesmente prováveis, isto é, fundamentadas na opinião, então será um silogismo dialético. Então você parte como que de uma hipótese, e aí você consegue contrastar essa hipótese com outras hipóteses
e ver qual é mais verossímil. Né? Você não vai descer aqueles princípios mais basilares. Né? Você parte de certas opiniões e aí consegue construir um conhecimento em cima disso e comparar opiniões com base nesse procedimento. Então eu que sou católico, por exemplo, posso discutir com um amigo que é muçulmano sobre a natureza de Deus sem antes decidir, sem antes discutir a respeito de se Deus existe ou não. A gente como que toma essa hipótese por verdadeira, né? Nós dois concordamos com ela, e em cima dela a gente trabalha as nossas oposições. Né? Então, eu vou falar que Deus é de um jeito X, Y, Z, e ele vai dizer que Deus é de um jeito A, B, C, D. E aí a gente pode, em cima disso, partindo do pressuposto de que Deus existe e não trabalhando essa noção, esse argumento, a gente pode comparar essas opiniões, que partem desse mesmo princípio. Então, não é algo, como o nome até diz, né? Não é um silogismo científico como o outro. É um silogismo dialético. Serve para você contrapor opiniões e ver qual prevalece. Então, não é um científico porque ele não busca ir até aqueles princípios mais básicos, né? Como que fazer o raciocínio do zero. Ele não busca fazer isso. Ele parte de algumas pressuposições para poder comparar as formas diferentes de ver, né? As opiniões diferentes. E também para a ciência, ele serve também para debater corretamente os prós e os contras de várias questões. Então, a questão está certa, a questão está errada? Não importa, vamos ver quais são os prós, quais são os contras. A gente consegue fazer esse tipo de raciocínio partindo da hipótese de que, ok, tá, isso aí existe e realmente é desse jeito, mas vamos pensar as consequências disso. Então, é possível a gente trabalhar sem fazer todo esse raciocínio para trás e fazer um raciocínio todo do zero, partindo das certezas absolutas, sabe? A gente não precisa sempre fazer isso, e o silogismo dialético está aí para isso um pouco. E ele vai falar também do silogismo erístico, que é quando ele parece derivado da opinião, mas na verdade não é derivado da opinião. Então tem essa coisa meio nebulosa aí fazendo referência aos sofistas, né, e tudo mais. E também a gente pode falar num paralogismo, que é um silogismo que parece ser válido, mas não é. Existe algum erro de procedimento ali no raciocínio, apesar dele ter a aparência de ser válido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dá para falar muito mais de lógica, tá? Esse vídeo não foi uma introdução à lógica, pretendo fazer isso em vídeos futuros, sim, mas esse vídeo não foi uma introdução à lógica, então desculpa quem achou que fosse aprender muito de lógica aqui, a gente só está mostrando um pouco de fora o que a lógica é. E, bem, eu queria pedir desculpas também, eu estou meio enrolado para gravar vídeo, porque tá tendo uma obra aqui do lado de casa que fica o dia inteiro, então eu estou tendo de saber concatenar direitinho as coisas aqui, e estou pegando o jeito. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no link da descrição para poder adquirir o livro. E, bom, divulguem para quem vocês acharem que possa se interessar. E é basicamente isso. Valeu!